dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã, culto muito importante, tanto quanto os outros, mas esta manhã o batismo nas águas. Pessoas que entenderam o propósito do Evangelho de Cristo, e se rendem, meu Deus, a esse ato maravilhoso nesta manhã. Quero que através dessa palavra tu venhas me usar apenas como instrumento na tua presença, para que a honra e a glória de tudo que acontecer aqui pertença ao nome de Jesus. Nós sejamos abençoados, meu Deus, por esta palavra. Nós possamos aprender. Todas as ministrações nós aprendemos. Nesta manhã, mais uma vez, venhamos aprender do teu poder e da tua graça. Isso eu quero que aconteça conosco, que estamos no templo, com as pessoas que nos assistem pela internet, e quando assistirem esse culto gravado em um dos nossos canais de mídia, meu Deus, sejam tão abençoados quanto nós estamos sendo agora. Por isso eu te agradeço tudo isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor. E é muito importante na vida dessas pessoas que entenderam o propósito do Evangelho. E entender o propósito do Evangelho demanda observação, demanda tempo, viu? O Evangelho, eu tenho dito há muitos anos aqui para vocês que o Evangelho é uma questão de inteligência. A gente tem que entender as coisas. Estamos falando de um homem que traz o relato dele na palavra de Deus, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que fazia parte de uma grande sociedade, uma pessoa culta, uma pessoa que não foi procurar Jesus por nenhuma das outras necessidades. Quero que você entenda que nós muitas vezes temos diferentes métodos de ter que procurar Jesus. Depende tudo do nosso empenho, de como nós queremos chegar até Ele. Algumas pessoas iam atrás de Jesus por causa da cura. Via Ele passando curando e tinham necessidades físicas e iam atrás de Jesus para serem curados. Outras pessoas iam atrás de Jesus por outras necessidades. Mas Nicodemos foi atrás de Jesus. Ou ele reconheceu o poder de Jesus, porque ele viu em Jesus algo diferente. Nas suas observações diárias, ele vê que Jesus era um cara que estava fazendo coisas sobrenaturais. E nesta manhã, eu quero que nós entendamos que o sobrenatural de Deus está acontecendo ainda, e nós podemos estarmos atentos a isso, para que esse poder venha também nos alcançar. E Nicodemos, quando chega para Jesus, mas eu queria que você entendesse que Nicodemos era um cara extremamente inteligente, mas ele não entendia muita coisa de mundo espiritual. Às vezes nós podemos ser bons naquilo que nós fazemos, mas a espiritualidade em nós tem que ser buscada no poder de Deus. Eu quero te dizer que muitas vezes nós ainda estamos bem fisicamente, estamos bem socialmente, mas não estamos bem espiritualmente. E para melhorar a performance espiritual, tem que buscar em Jesus Cristo. Tem que observar. Tenho sempre lembrado que os detalhes da vida são importantes. Às vezes a saída para o problema que nós temos, às vezes a porta aberta para você sair de uma situação desconfortável está nos detalhes. E quantas vezes que nós deixamos passar detalhes? Às vezes nós nos atentamos só nas coisas grandes. Mas eu quero te dizer, nesta manhã, presta atenção, que Deus tem uma palavra para você. E quem sabe hoje pode esclarecer algumas dúvidas que você tem. Ele, um cara muito culto, muito sábio, vai procurar Jesus por aquilo que Jesus está fazendo.
Porque Jesus estava realizando muitos milagres e ele tinha esse discernimento, que aquilo que estava acontecendo não era do natural, era do sobrenatural. Queria que nesta manhã nós abríssemos os nossos olhos para o sobrenatural de Deus, porque o convencimento vem pelo poder da palavra. O convencimento ao batismo não vem pela força. Por isso que eu não tenho o hábito de fazer curso de batismo, que daí a pessoa tem que vir no curso. Aí a pessoa fica presa a uma situação, eu fiz o curso, agora se eu não batizar, o pessoal da igreja vai ficar triste comigo. Então, o batismo, ele é uma transformação interior com vista no exterior. Que Nicodemos foi e viu o que Jesus estava fazendo, e se atentou nos detalhes. E esse detalhe era um detalhe que ele não tinha discernimento. Que quando Jesus falou assim, que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, o questionamento dele foi óbvio. Ele falou assim, mas eu vou ter que nascer outra vez. Acho que naquele momento ele pensou, tem que estudar tudo de novo. Apanhar da mãe quando a gente é pequeno, voltar para a escola, acordar de madrugada para ir para a escola. E tudo isso passou pela cabeça dele. Mas Jesus estava tocando em um assunto que ele não tinha domínio, apesar de todo o conhecimento exterior dele. Ele não tinha conhecimento das coisas espirituais. Foi quando Jesus começou a desvendar o problema dele quanto à espiritualidade. E Jesus falou assim, querido, o nascer de novo é da água e do Espírito. Que nesta manhã, quando essas 4 pessoas estiverem sendo batizadas nas águas, o poder do Espírito Santo vai ter lugar no coração dessas pessoas. Viu? Isso é muito importante nós lembrarmos. O Espírito Santo, ele está para ficar no lugar de Jesus aqui na terra. Mas para lembrar as atitudes de Jesus de Nazaré. Eu gosto sempre de dividir o Jesus de Nazaré, um homem vindo de Deus, mas ele se despiu da glória de Deus para ser apenas um homem. E Jesus o Cristo é o ressuscitado. Depois do Jesus de Nazaré morto, o Jesus Cristo se levanta. E esse tem o caminho de levar para o céu. E o Espírito Santo aqui na face da terra, ele é nos dado para que nós possamos entender que nós somos pecadores, mas um dia teve um homem que venceu o pecado. E ele já sendo vencedor no pecado, nós também seremos vencedores se nós seguirmos o mesmo caminho que ele. E foi por esse caminho que Jesus entrou com Nicodemos, dizendo para ele, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque quem nasce da carne é carne, mas hoje eles estarão nascendo do Espírito. E quando se nasce do Espírito, começa a vir o entendimento da palavra de Deus. É sobre esse entendimento que eu vou falar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos partir para o batismo. Queria que vocês entendessem que o processo de batismo de Jesus foi um processo físico, assim como Nicodemos. Eram pessoas que precisavam passar pelo momento do batismo. Em Mateus 3,11 está escrito assim, se vocês tiverem interesse de acompanhar depois e ler melhor os textos que eu estou lendo, vocês entram na página comcristonaweb.com.br, procura o assunto batismo, esses versículos estão lá, tá bom? Apenas o que eu falo que é Deus que me dá nesse momento, mas o texto base sempre vai ser o mesmo. Em Mateus 3,11 fala assim, em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. João, se referindo a Jesus, cujas as alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu quero que você entenda que quando João viu Jesus chegando para ser batizado, João não se sentiu digno. E João fala assim, mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus responde, Mateus 3,15, Jesus porém respondendo disse, deixe por agora, como assim convém cumprir toda a justiça. Então João permitiu e batizou Jesus. No 16 fala assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia dos céus, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Amém? O fato de Jesus sair da água quer dizer que Jesus foi batizado por imersão. É o batismo de Jesus Cristo.
O cristianismo hoje nos induz, pelo nome que nós seguimos e sermos cristãos, nós fazemos as coisas que Jesus fez. Aí você me pergunta, pastor, por que Jesus foi batizado com 30 anos? A cultura deles era baseada nessas situações que o homem com 30 anos tinha que tomar uma decisão. Ou ele ia trabalhar, ele ia ter que pegar o rumo da vida dele. E com Jesus não foi diferente. Quando chegou o momento dele, ele se decidiu se manifestar o poder de Deus na vida dele, porque ele sabia o chamado que ele tinha para a terra. Então, com 30 anos, Jesus foi batizado. E Jesus já estava na idade já da consciência. Amém? Ele sabia o que ele queria. Aí você fala, pastor, mas Jesus não teve pecado, por que se batizou? Para deixar o exemplo para nós. Porque enquanto homem, isso é muito importante nós gravarmos, que você sabe que lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, fala assim, que o povo perece por falta do conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento é justamente a busca de algo que nós não tínhamos, para que nós possamos aprender. E com o conhecimento vai se esclarecendo as coisas, porque as coisas muito misturadas, às vezes eram... E essa parte de Jesus de Nazaré e de Jesus Cristo, eu gosto sempre de salientar, porque dá-nos a oportunidade de entender que Jesus de Nazaré foi um homem, que nem eu e que nem você, nasceu de Maria. A fecundação de Jesus no útero de Maria aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Foi a parte santa que veio. Maria, naquele momento, era mulher muito importante, porque Deus achou graça aos olhos daquela mulher, porque certamente era uma filha educada. Maria certamente era uma mulher diferenciada das outras. Era uma mulher que tinha, naquele momento, todos os quesitos para que Jesus nascesse. Depois Maria teve uma vida normal, foi mãe de mais filhos. José foi um cara importantíssimo na história, porque precisava ter um casamento para que Jesus nascesse. E José foi atento ao ouvir o Espírito Santo que falou, pode se casar com ela, que o que está nela é fruto do Espírito Santo de Deus. E você percebe que muitas vezes o ouvir nos dias de hoje está meio complexo. O parar para observar nos dias de hoje está meio complexo, porque a falta de ouvir e a falta de observar impede-nos o fato de termos mais conhecimento das coisas. Porque Nicodemos era um cara, top, não estava precisando de muita coisa, mas não. Mas ele observava Jesus. José foi um cara que podia falar assim, não, vou casar com uma mulher grávida, imagine. Mas quando o Espírito Santo falou com José, e quando Nicodemos se predispôs a observar, eles viram a glória de Deus. E nesta manhã eu queria que nós observássemos muito isso. Prestássemos atenção nos detalhes e ouvíssemos a palavra, porque certamente tem um detalhe nesta manhã que vai chamar a tua atenção e vai abrir grandes portas sobre a tua vida. Amém? Jesus logo saiu da água, o batismo foi por imersão. Aí vem João, em Marcos 1,4, que fala assim, apareceu João no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Em Atos 13:24, fala assim, tendo primeiramente João, antes da sua vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. No mesmo livro de Atos 19:4, Paulo diz assim, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus o Cristo. Então, eu quero que você entenda que quando nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus e a observarmos, nós seremos abençoados. De repente em nossas vidas, de repente no nosso casamento, de repente na nossa vida profissional, de repente nos nossos relacionamentos da vida, está faltando um pouquinho de observação. Está faltando um pouquinho de nós ouvirmos mais. Está faltando, quem sabe, nós gastarmos um pouquinho mais de tempo para as coisas de Deus. Você há de convir comigo que a frase mais ouvida hoje que nós temos é a seguinte, não deu tempo. Estou sem tempo. Não consegui fazer. Nós temos que parar um pouquinho. Está na hora de observarmos mais as coisas. Quantas coisas importantes que talvez estejam passando na sua vida, na nossa vida, por falta de observação. Nicodemos podia ser apenas mais uma pessoa.
podia ser mais um ministro do Supremo Tribunal, como talvez havia tantos lá naquele tempo, que não observavam. E pela falta de observação, talvez ele iria perder a chance de ser batizado. E quantas vezes que em nossa vida nós perdemos a chance de algumas coisas boas na vida por falta de observação. Quem sabe hoje você está necessitando de um salário melhor e falou assim, ninguém nunca me deu a chance, mas quem sabe a chance passou e você não prestou atenção. Quem sabe no teu casamento já teve momentos que tudo colaborou para que você mudasse as atitudes. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de mudar atitudes. Nós temos muita facilidade de estarmos numa zona de conforto, onde nós acostumamos com tudo. E nós seres humanos temos que tomar muita preocupação com isso, porque às vezes a gente se acostuma com tudo. Tudo já começa a parecer normal, a vida não está boa, mas você fala assim, mas meus pais foram assim também, meus avós foram assim também, eu acho que eu também tenho que sofrer assim, e você se acostuma. Na vida profissional, quantas vezes que você está precisando de algo melhor, mas você não estuda, a gente não vai atrás de um curso, a gente não procura um emprego melhor. E você sabe por que a gente sofre quando fica desempregado? Você já parou para observar esse detalhe? Porque emprego se procura quando está trabalhando. Amém? Nós temos uma cultura muito ruim. Só procura um novo emprego depois que perdeu aquele primeiro. Aí a gente vai, muitas pessoas acham legal isso. Por gentileza, vocês não me levem a mal, mas a nossa cultura é muito ruim. Esses dias, o ano passado, estava conversando com o Rivaildo. Ele sempre vai para a Alemanha pelo serviço dele. E lá, o alemão, ele tem vergonha de depender do governo. Eles ficam desempregados, já procuram outro emprego primeiro para não receber o salário de desemprego. E aqui no nosso Brasil parece que as pessoas gostam, né? Aí tem gente que trabalha 1 ano numa empresa, 1 ano na outra empresa. Aí trabalha 1 ano e fica 6 descansando. Aí depois, quando está acabando o seguro-desemprego, aí arruma mais um biquinho, fica mais 1 ano trabalhando para ficar 6 descansando. Viu? Você sabe o que vai virar isso? Nada. A pessoa vai se acostumar com essa miséria. De repente, passou oportunidades boas enquanto você está trabalhando, apareceu um emprego melhor, mas a gente fica na zona de conforto, né? Ah, não, o que eu estou ganhando aqui tá bom. Vai que no novo, viu? Nós temos que perder esse medo do novo. Nicodemos estava bem situado naquela sociedade. Ele era uma pessoa que socialmente ele não precisava mexer com nada. Tinha o respeito de todas as pessoas, estava bem graduado. Mas quando ele viu Jesus fazer certas coisas, ele falou, esse cara é diferente. Eu queria que você, a partir de hoje, que nós, a partir de hoje, começássemos a observar mais Jesus. Que quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver alguma coisa diferente que nós podemos fazer. Que certamente na cabeça de Nicodemos passou a seguinte coisa, por que o cara faz e eu não faço? Aí ele mesmo respondeu para ele, porque esse cara tem alguma coisa de Deus. Aí que chamou a atenção de Nicodemos, se ele tem alguma coisa de Deus, o que eu preciso ter para mim também ter esse Deus na vida para fazer as coisas diferentes? Daqui a pouco é hora de almoço, e nós vamos almoçar, às vezes almoçamos com amigos, com família. Graças a Deus na minha casa está sempre minhas filhas lá, minhas netas, e é gostoso comer em família. Mas eu quero te dizer, o que nós estamos fazendo para sermos diferentes para a nossa família, se a família ainda não conhece o Evangelho de Cristo? Porque o mesmo amor que nós temos, a certeza da salvação que nós temos que levar para as outras pessoas. E quantas vezes que estamos deixando as oportunidades passar? Quantas vezes que estamos vivendo uma vida dentro de uma zona de conforto que não queremos mudar mais? Mas eu quero te dizer, essa zona de conforto não é de Deus, porque Deus quer que progredimos cada dia mais. Se mostra em Tessalonicenses, capítulo... Por gentileza, abram aí comigo, você que tem a Bíblia. Vamos dar uma lidinha lá, porque às vezes precisa um pouquinho a mais para a gente entender que Deus não quer que fiquemos parados nessa vida. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, caros irmãos, vos já orientamos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. Presta atenção, Paulo está ensinando como a gente vive para agradar a Deus. De fato, assim estáis caminhando.
Agora vos rogamos e encorajamos o Senhor para que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Alguém tem uma versão que fala progredindo cada vez mais? A sua, David, leia aí para mim então. Progredir cada vez mais. Se aperfeiçoar, progredir, são palavras que tem que estar no nosso espírito, tem que estar na nossa mente. Nós não podemos conformar com as... Aliás, em Romanos capítulo 12, Paulo vem com uma outra lição maravilhosa. Aliás, por gentileza, vamos lá, você que pode. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó 2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformada pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olhem para mim, vocês perceberam como Nicodemos encaixa nisso tudo? O cara não precisava muita coisa a mais, estava estabilizado profissionalmente. A Bíblia não fala, mas talvez estava estabilizado socialmente. Já tinha a sua família constituída, podia ficar quieto. Não, de mais a mais, tá bom o jeito que tá e tá indo. Aí estava mais assim para Zeca Pagodinho do que para qualquer coisa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai tranquilão. Mas nós não podemos ficar tranquilos enquanto as pessoas estão morrendo. Nós não podemos ficarmos tranquilos enquanto os nossos parentes podem estar indo para o inferno. Nós não podemos ficarmos tranquilos enquanto nossos amigos não têm a salvação em Jesus Cristo. E nós precisamos mexer, nós precisamos progredir. E nunca pense que você já chegou no final da linha, porque Deus tem mais para fazer através da tua vida. Nós precisamos melhorar a nossa performance como ser humano, como filhos de Deus. E Paulo ensina, progrida cada vez mais. Em Romanos ele ensina, não vos amoldeis com este mundo. Quando Nicodemos resolve procurar Jesus, ele saiu da vida confortável que ele estava. Ele falou assim, eu preciso melhorar. Quando nós melhoramos e saímos do sistema natural do mundo, eu quero que você entenda, você vai experimentar a perfeita vontade de Deus, mas a gente tem que se mexer. Não dá para ficar estático frente às coisas que nós estamos passando. Os 4 que vão se batizar aqui hoje, vocês vão experimentar o novo de Deus na vida de vocês. Se preparem, viu? E não se assustem quando algo novo, coisa que você talvez jamais imaginaria. Porque sabe que palavra que Deus está revelando hoje para vocês? A palavra de Coríntios. Talvez aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que ninguém falou para vocês, aquilo que nem passou pela tua cabeça, é o que Deus tem preparado para vocês, porque vocês decidiram. Irmãos, e Deus não pode fazer nada na nossa vida se nós não decidirmos. Porque nós temos a liberdade de fazer ou não fazer. Nós temos a liberdade de irmos ou não irmos. E essa coisa de liberdade é muito complexa. Porque eu falo para você que quando Deus fez o jardim do Éden, colocou Adão e Eva, você acha que Deus não viu o que Eva estava fazendo errado? Mas Eva já tinha sua liberdade. E muitas vezes hoje Satanás quer nos escravizar às coisas naturais dessa terra. A Satanás quer muitas vezes nos escravizar, inclusive a uma religiosidade. Porque o segredo não é estar na igreja, o segredo é prestar culto toda hora para Deus. Aonde nós estivermos, nós temos um culto prestando a Deus. Esse é o nosso culto racional. É de quando levantamos, agradecemos a Deus. Obrigado, o dia já saiu. Esses dias eu até fiz um vídeo. Saí de casa, o tempo estava nublado. E quantas vezes que o tempo fica nublado, parece que ofusca a vida da gente, né? Às vezes você acorda animado, sabe, o tempo está meio... Aí você vai ficando meio deprimido. Nossa, hoje não tem sol. Irmãos, mas atrás das nuvens está o sol. O sol nunca deixou de brilhar. Muitas vezes em nossas vidas acontece dessas nuvens que vem e fica na tua frente. E você fala, nossa,
vou desistir, vou desanimar, a coisa ficou ruim, viu? Mas a luz do Evangelho de Cristo está sempre pronta para ser alcançada, viu? As coisas ruins passam, as tempestades passam, mas o poder de Deus permanece para sempre. Amém? Queria deixar claro que nós não estamos aqui para condenar ou julgar as atitudes passadas, mas nós queremos que se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas através do ensinamento. O texto de Mateus 28 e de Marcos 16 é muito importante. Em Mateus 28, 18 está escrito assim: chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O 20 fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eles que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos 16:15 ele fala assim: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deixa eu te fazer só uma pequena observação. Nesse versículo 15 de Marcos 16, tem um segredo muito grande, que muitas vezes, talvez já lemos muitas vezes, e ainda não havíamos atentado para isso. Todos nós, quando fomos feitos criatura de Deus. Diz assim: e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não falou para pregar o evangelho a todos os filhos. Você percebeu que tem detalhes que às vezes pode mudar a nossa vida? Nós somos criaturas de Deus. Pastor, mas como isso? E quando eu me torno filho? Quando nós entramos pelo caminho do batismo e do reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque daí, como Jesus, Filho de Deus, veio à terra, morreu por nós, deu a vida. Quando nós entramos debaixo do seu ensinamento, a cobertura de Jesus está sobre nós, aí passamos a ser filhos de Deus. Amém? Prestou atenção em detalhes? Todos nós éramos criaturas. A partir do momento que nos batizamos em Cristo Jesus, passamos a ser filhos de Deus. E nesse momento, essa parte de ser filho de Deus é muito importante. Por quê? As bênçãos de Jesus estão sobre as nossas vidas. Aí você fala: legal, pastor, eu estou me batizando hoje, ou eu vou me batizar no próximo batismo. Mas e daí? E daí que é o seguinte: tudo aquilo que Jesus fez vale para você. Em Romanos 6:1 está escrito assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que nós estamos fazendo, o ato de se batizar, é uma coisa tão importante no mundo espiritual, porque quando nós mergulhamos na água, ali nós estamos deixando todos os nossos pecados. Quando saímos, nós saímos uma nova criatura na presença de Deus. E essa nova criatura hoje tem o serviço de Jesus Cristo, não mais como Salvador, mas como teu advogado, intercedendo contra Satanás que nos acusa dia e noite. A palavra de Deus diz que o nosso adversário anda nos acusando dia e noite na presença de Deus. Porque quando João escreve as epístolas, ele fala que o mundo já no maligno. É aquele que fala que não pecou, já começou a pecar mentindo. Porque o pecado está inerente em nós. Mas o nosso conhecimento quanto à palavra de Deus vai nos tirando da situação de pecador e hoje, pelo sangue de Cristo, nos tornando santo filho de Deus, como Jesus Cristo foi santo. Porque lá em Pedro fala: aquele que é santo e te chamou para a santidade, andai nele. E você vai perceber que o andar em Cristo não quer dizer que você não vai viver mais no mundo, mas que o mundo não terá mais força sobre a tua vida, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus todos os dias em nossa mente. Aí você fala: é fácil? Não é fácil. E todas as vezes que nós somos contrariados, a parte ruim nossa está lá dentro. E cabe a nós equilibrarmos essas coisas. Lá em Gálatas, Paulo fala assim: a carne briga com o espírito o dia inteiro.
Vai prevalecer aquele que você deixar vencer dentro de você. Quero te ensinar, deixa o Espírito Santo prevalecer dentro de você. Ah, pastor, mas é difícil. Mas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala assim, o fruto do Espírito é. Sabe o que é o fruto? É a semente. A semente é colocada quando nós batizamos e o Espírito Santo entra dentro de nós. Não quer dizer que antes do batismo não temos o Espírito Santo. Temos. Mas ele vai estar conosco do jeito que nós estamos para ele. Meio desconfiado, né? A gente sabe que ele existe, mas ainda não aceitou em nossa vida. Aí tem algumas coisas que a gente recebe, tem outras coisas que não recebe. Aí nós esquecemos de nos avaliar. E a avaliação pessoal é uma coisa muito importante. Porque, só para lembrar, nós vivemos o tempo da semeadura. Tudo que se planta, se tem de volta. Você não confia em Jesus Cristo a ponto de se batizar? Jesus Cristo também não confia em você a ponto de te abençoar. Só que nós não lembramos desses detalhes quando o calo aperta para o nosso lado. Ah, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque acontece com todo mundo. Eclesiastes 9:2, a vida é comum para todo mundo. Um dia vai morrer alguém da tua família, um dia pode alguém roubar a tua casa, um dia você pode bater um carro, um dia você pode ter o carro roubado. Que é comum. Qual que é a diferença de termos Jesus? No momento certo, o consolo do Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Se nós fizermos o bem vai sempre estar pronto para nos chegar. Mas nós queremos muitas vezes resistir ao Espírito Santo de Deus. Deus também vai te resistir. De boa, velhinho. Não tem essa, mas o amor dele. A graça precisa ser aceitada. Porque o serviço da graça foi a morte de Cristo por nós. E nós vivemos pela graça, é nós aceitarmos Cristo em nossas vidas e passarmos por todo o procedimento que Jesus passou. É muito fácil, quando as coisas estão boas, tá bom, né? Aí quando o calo aperta, ai meu Deus, tem misericórdia. Você já parou para perceber que, inclusive, a pontualidade que nós temos com Deus é a pontualidade que Ele vai ter conosco? Se nós orarmos todos os dias, aliás, Paulo ensina em Tessalonicenses, para nós vivermos em oração. Aí você fala, pastor, eu preciso trabalhar. Lógico, né? Não vai querer ficar em casa de joelho, uma vai te dar uma artrose danada, você não consegue mais esticar a perna. Mas o estar com Cristo todos os dias é a tua mente ligada no Espírito Santo. Você está trabalhando, glória a Deus, aleluia, abençoando a vida de alguém, agradecendo pelo seu... Irmãos, tenho prestado muita atenção na performance das pessoas quando a pessoa trabalha apenas pelo dinheiro. É uma pessoa triste, irritada, trata mal os outros, nada está bom na vida dela. Trabalhe por amor. Faça a tua vida por amor. Dê bom dia para as pessoas com amor à pessoa. Fala, você percebeu que um bom dia teu com um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa? E quantas oportunidades que nós deixamos passar por falta de observação. Você já percebeu que um aperto de mão você pode trazer uma satisfação para uma pessoa, às vezes? Um abraço, então. Às vezes aquela pessoa está naquele dia que todos nós temos alguns dias que está ruim a coisa. Ué, somos humanos. 3 coisas muito ruins para o ser humano. É fome, falta de dinheiro e falta de dormir. Deixa qualquer cidadão irritado, né? E às vezes a gente acorda com tudo isso. Dormiu mal de noite, não tem dinheiro e não tinha dinheiro para tomar café. Você já sai de casa atravessado do mundo. Aí chega uma pessoa do bem, que tem Jesus Cristo, olha para você e fala assim, Deus pode te abençoar até a hora do almoço. Se você falar para aquela pessoa com fé, e aquela pessoa tiver um pouco de fé ainda, a vida dela é transformada por uma palavra liberada da tua boca sobre a vida das pessoas. Agora, como que nós iremos falar coisas boas se não temos Cristo em nossa vida? Amém? Fomos sepultados com Ele também nós saímos uma nova criatura para irmos para o céu. Amém? O último texto que eu queria ler com vocês, por gentileza, se vocês pudessem abrir, livro de Colossenses, capítulo 2. Um texto muito importante. Eu queria compartilhar com todos vocês, livro de Colossenses, capítulo 2, vamos começar a ler o versículo 8.
Colossenses 2,8 diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. O 12 fala assim: isto aconteceu quando fosse sepultados com ele no batismo, e com eles fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O 13 fala assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Olha o 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Quando Jesus foi crucificado, ali ele acabou com a força de Satanás sobre as nossas vidas. Porque naquele momento que Satanás tinha o domínio, foi tirado dele. Porque depois da morte, Jesus desceu até o inferno, pegou a chave da vida e novamente estava na mão dele, para que essa vida viesse sobre nós nessa manhã.